Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Estúdio Cast, o seu podcast de odontologia da Escola de Pós-Graduação em Estúdio. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que acredito que vai ser de interesse de muitos, que pode transformar a sua carreira. Como passar no concurso público. E hoje nós estamos aqui com a Érica von Sosten. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz hoje de estar aqui, porque estudar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E é um assunto que eu adoro falar, né? Que coisa boa, seja muito bem-vinda, Obrigada. Érica. E estamos também com o William Lopes. Boa noite, pessoal. Agradeço pelo convite e tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva daqui para frente. Eu tenho certeza disso. Seja sim. muito bem-vindo, William. Agradeço. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as oportunidades, né, Érica? Quando você pensou em fazer um concurso público, você fez por alguma oportunidade, apareceu um concurso ou foi um sonho? Como é que aconteceu isso para você? Não foi bem um sonho, né? Quando eu me formei, eu tinha um medo muito grande de não conseguir nem pagar minhas contas. Então, assim, não sei se todo mundo compartilha dessa mesma apreensão, né? Mas, assim, eu não tinha pretensão de ficar rica naquele momento, de ganhar muito dinheiro, não era nada disso. Mas eu queria estabilidade financeira. Então, assim, a primeira motivação para procurar concurso público realmente foi a estabilidade financeira, né? Eu pensava em ter filhos, eu pensava em ser mãe, eu pensava em pagar minhas contas e eu não queria depender da minha saúde, eu tinha medo de quebrar uma perna, de quebrar um braço, de me acidentar e, assim, eu queria estar mais segura, me sentir mais segura. Eu precisava dessa segurança. Sim. Então, foi aí que eu comecei a pensar em concurso público, realmente. E o concurso te traz isso, né? Isso. Para você, William, foi assim também? Você fez um concurso para residência, Isso. né? Para mim foi um pouco diferente, porque o objetivo da residência é transformar o cirurgião dentista num especialista. No meu caso, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E depois dessa residência, depois desses 3 anos, a gente pode escolher o nosso caminho, seja outro concurso, dessa vez definitivo, seja um caminho mais voltado para a docência, com mestrado e doutorado, assim como para a pesquisa, seja o consultório particular e o atendimento no âmbito hospitalar também, através da triagem do consultório particular. E nesse momento eu estou no 2º ano da residência, que tem 3 anos, então tem essa diferença em relação aos concursos públicos, né? De fato. Ele consegue te abrir portas não Isso. só para outros concursos, né? É um Perfeito. caminho, né? E dessa vez um concurso um pouco mais específico, uma vez que é aquilo que eu gosto de fazer, diferentemente do clínico geral, quando termina a faculdade de odontologia. Você já consegue direto atuar na sua área, né? Perfeito. Na área que você é apaixonado, né? Perfeito. E você, Érica, quando você fez o concurso, você focou em quê? Porque a gente vê, né, que dentro da odontologia tem concursos para diferentes áreas, né? Assim, diferentes Isso. perfis, né? Tem um perfil mais de uma prefeitura, Força Armada, você pode ir para um hospital, né, universitário, trabalhar na vigilância sanitária, trabalhar como perito, ou seja, assim, tem uma série de possibilidades dentro de diferentes especialidades na odontologia, né? Quando você escolheu um concurso, você focou primeiro em quê? Qual foi a tua intenção inicial? Então, o primeiro concurso, né, que eu prestei, digamos assim, foi a residência em bucomaxilo, né? Esse foi o primeiro, porque eu queria realmente fazer bucomaxilo. E foi a minha primeira decepção também. Nossa! Né? Eu até queria frisar isso aqui também, porque você imagina se eu tivesse parado de estudar naquele momento, né? Foi a minha primeira decepção, foi um baque. Eu fui, assim, muito preparada para a prova, né? Estudei bastante, eu fui muito, né, segura que ia dar tudo certo, e foi minha primeira decepção. O seu sonho, então, a princípio, era era fazer bucomaxilo. bucomaxilo. Eu não queria fazer uma especialização, eu queria fazer uma residência, né, também. Então, na época, eu tentei a residência, fui até no HR, e não consegui, ainda pensei em colocar, achei que tinha sido injustiçada, porque as respostas não estavam batendo o gabarito. Pensei entrar com recurso, colher as literaturas. Ficar inconformado, né? Passei por um momento assim, né, de não aceitação, na verdade, né? E aí, mas depois, enfim, passou, né? Superei. Eu acho que todos esses contratempos, eles servem para amadurecer, né? A gente amadurece na dor e no sofrimento. É isso. Então, assim, levantei a cabeça, vamos lá, e aí comecei, né? Retomei os estudos. Aí, nesse período, eu já comecei a fazer pério, especialização de pério.
Então assim, você trabalhava no consultório e também fazia especialização e estudava para concurso. Né? Teve um momento que eu fazia especialização, fazia mestrado e estudava. Nossa. E arrumava o casamento. Fazia a festa. Fazer os preparativos do casamento. Então, assim, aí eu comecei a estudar para concurso, né? Passei aquela fase de aceitei, né? Aquela derrota inicial e comecei a estudar para concurso. Inicialmente, eu não comecei a estudar eu não fiz concurso para odontologia. Esse foi meu primeiro erro, no meu ponto de vista. Na época, foi meu primeiro erro. Eu, ansiosa para passar em alguma coisa, porque eu precisava pagar minhas contas, eu resolvi pegar na internet quais editais estão abertos e o que é que eu posso fazer de concurso. De uma área diferente. Qualquer área, né? E analista tal, fui pela maior quantidade de vagas. E eu pensei, vou fazer esse aqui de analista. Comprei um livro de direito administrativo, disse, vou começar por ele. E aí, por isso que eu falo assim, foi a primeira bola fora que eu dei, digamos assim, porque depois eu percebi que não era só pelo dinheiro, não era só pelo salário, eu tinha que ter uma motivação para fazer o concurso, né? Eu precisava de um motivo que eu começasse a estudar do início ao fim, né, com aquela vontade de querer passar. E eu não tinha vontade de passar no concurso de analista. Eu queria passar no concurso de odontologia, eu queria ser dentista, né? Eu não queria sair da minha área. Então, rapidamente eu revi aqueles conceitos e aí comecei a estudar os concursos para odontologia, né? E aí meu foco ficou completamente diferente naquela época. Então, eu comecei a abrir os editais para concursos de odontologia e aí, inicialmente, como eu não tinha especialização ainda, eu estava iniciando a especialização, como eu não tinha mestrado, eu não tinha aquele currículo, né, para fazer concursos maiores, digamos assim, eu iniciei com concursos de prefeitura, que a maioria era para não especialista, né, para clínico geral. E aí, meu foco foi todo em cima desse. Depois a gente pode discutir como é que eu fiz, né, como é que eu fazia os estudos. Também estou curiosa para saber como é que você faz os seus. Mas eu tenho minha técnica ali baseada em evidência científica de como se estudar e adaptada por Érica von Sosten. Né? Deu certo, né? Acredito que sim, assim, passei, né? Concluí meu objetivo ali, minha meta, mas foi isso. Eu primeiro iniciei com concursos mais de odonto, mais abrangentes para clínico geral. E depois eu fui ali no concurso, que é o que eu estou hoje, né, que é para especialista. Então, assim, observando essas duas experiências de vocês, né, a gente pode ver que tem vários caminhos, né? O William já foi num caminho mais direcionado, né? Sua paixão é a cirurgia, pelo visto, né? E aí você já foi atrás desse direcionamento, né? Isso. Eu comecei a faculdade de odontologia sabendo que eu queria fazer cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. No início da faculdade? No início da faculdade, já entrei sabendo que eu queria fazer. E no primeiro ano, na verdade, no final do ano em que eu me formei, tem aquela loucura de apresentar TCC, terminar suas iniciações científicas, publicar uma quantidade X de artigos para você conseguir bater a análise curricular de forma ideal e impecável. Eu consegui ser aprovado na residência de odontologia hospitalar pelo ENARE, que é o Exame Nacional das Residências, aparentemente novo dentro do âmbito da odontologia, mas não era aquilo que eu queria. Então, no ano subsequente, em 2023, formei no final de 2022, eu consegui aprovação pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco na área, na verdade, em que eu gostaria de seguir, que é a cirurgia. Você falou um ponto interessante que eu acho que não é todo mundo que sabe, né? Em relação ao ENARE, né? Isso. Porque o ENARE é um concurso nacional, não é isso? Então, para obter atingir a cota para você chegar e ser bem ranqueado, precisa ter publicação científica, né? Isso. Então, a pessoa que já visa um concurso de uma residência, ela precisa se programar já na faculdade, sim, né? Pegar bolsa, estudar, publicar, tá aliado a pessoas que trabalham com ciência. É isso, William? Perfeito. Não sei se eu estou certo. Só uma ressalva. Recentemente, eu não posso afirmar, mas muito provavelmente é isso, o ENARE tirou análise curricular do edital. Tá. Mas as provas específicas, que ainda mantém aquela prova tradicional, uma prova específica para a cirurgia bucomaxilofacial, ainda permanece. Exemplo da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. 20% da sua nota é composta pelo currículo que você formou durante a sua graduação.
E esse currículo, obviamente, que engloba a publicação de artigo, projetos de extensão, monitorias, então tudo aquilo que você faz de forma extra, mas obviamente voltado para a área da odontologia, pontua. E pontua principalmente as coisas mais recentes. Então, não necessariamente aquilo que você fez há muito tempo vai pontuar. Entendi. Porque eu acredito que a banca leva em consideração o que você está fazendo nos últimos anos. Realmente aquilo voltado para Normalmente é assim, né? o que você quer exercer. Então, é isso, 80% prova teórica, existe a divisão do assunto de SUS, propriamente dito, e a divisão dos assuntos específicos de cirurgia. E tem a análise curricular, que principalmente agora, nesses últimos anos, como a concorrência aumentou muito e a quantidade de vagas não consegue acompanhar essa concorrência, a quantidade de vagas permanece ou diminui, o currículo está fazendo um diferencial absurdo, principalmente em desempate. Sem dúvida, né? Ou seja, a importância ali, né, do acadêmico correr atrás, se planejar. Perfeito. Inclusive, né, Érica, foi até a questão que você foi. Você foi indo primeiro para um caminho onde a tua formação te permitiu, Exatamente. Né? No caso, se você ainda não era especialista, estava fazendo, né, especialização, e aí cada vez mais, né, as portas foram se abrindo, né? Exatamente. Porque você conseguiu fazer concursos mais especializados. Às vezes a pessoa pensa, né? Poxa, mas eu não tenho um currículo bacana, né? Eu não tenho especialização, não tenho mestrado, não tenho doutorado. Sim, mas a área está aberta para todos, né? Então, assim, tem muito concurso que abre para o clínico. Sim. Né? Tem muito concurso que abre para o clínico. E aí a gente vai dando um passo de cada vez. Né? É o que mostra, a gente sempre fala para os alunos, né? Façam uma pós-graduação na área que vocês amem, logicamente, porque ajuda muito, né? Você ama periodontia, foi fazer periodontia. Mas realmente, no foco, também no concurso, pontua, né? Pontua. A especialização, o mestrado, cada vez vai pontuando mais. Nessa tua trajetória, Érica, como é que fez, então, esse diferencial? Como é que você incorporou a especialização nos concursos? Como é que foi, então? Você foi aprovada em vários concursos, né? Isso. Então, assim, como eu falei, né? Primeiro foi prefeitura. Então, os primeiros foram concursos de prefeitura que não exigiam currículo, né? E passei também em concurso até que não era, né, para CLT também, na época teve concurso desse e também não exigia. E aí era meu pensamento, depois que eu estiver dentro, né, aí eu já vou ter uma certa estabilidade e de repente eu consigo estudar para fazer um concurso melhor. E foi isso que aconteceu. Fui chamada, não cheguei a ser, eu demorei um tempo para ser chamada em todos eles. Depois que eu estava, né, um tempo quanto, mais ou menos, assim? De 2 a 3 anos. Nossa. Eu demorei de 2 a 3 anos para ser chamada. Acho que 1 ano e meio para ser chamada para a prefeitura de Olinda. E aí, quando eu estava dentro da prefeitura de Olinda, né, atuando, eu trabalhava e estudava eu já estava quase terminando a especialização. E aí, para fazer o concurso das Forças Armadas, precisa ser especialista, né? Na minha época, eu precisava ser especialista. Mas eu já estava prestes a obter ali o diploma, né? E aí foi quando eu comecei a estudar para a prova das Forças Armadas. Então, a prova já era feita direcionada no meu caso, para periodontia. Ah, sim, então, já era para especialista. Exatamente. Né? Então, eu fiz 2 anos a prova. O primeiro ano não passei, mas fiquei muito perto, né? E aquilo ali foi uma motivação para no ano seguinte tentar novamente. Mas eu também acho que no primeiro ano eu não teria dado tempo de eu pegar meu diploma de especialista ainda. Isso era um ponto importante. Então, deu tudo certo, porque no segundo ano eu passei o ano inteiro estudando. E aí, no final do ano, né, foi quando eu passei na aeronáutica e depois eu passei no exército. Todos os dois tinham que ter no currículo, né, a especialidade. Acho que não exigia mestrado. Tá. Muito embora eu tinha acabado de terminar o mestrado também. Mas já vi muitos concursos pontuando, né? Mestrado e doutorado, então é uma outra coisa interessante. A especialização, mestrado e doutorado são 3 cursos, né, de peso na hora de fazer um concurso. Porque estudar nunca é demais, né? Ao contrário, Com né? certeza. A gente, além de estar agregando para uma finalidade de concurso, mas você também está já ajudando um consultório, né? Porque aí eu queria entender um pouquinho da rotina de vocês, né? Como é que era, né? A rotina de estudo, como é que vocês encaixavam tudo, né? Você já falou que estava fazendo tudo junto, né? William, você, quando foi fazer a prova da residência, né? Você já estava estudando na faculdade, aí tinha a questão dos últimos períodos, que são muito pesados, né? A gente tá de um lado para o outro. Tem a carga horária do estágio, TCC, relatório final de iniciação, projeto de extensão. É muita Você coisa. precisa bater muitas metas no final da faculdade.
E, em consonância com tudo isso, fazer os cursinhos, né, que a gente pode lançar mão. Isso é super interessante. Que eu já não acho que seja um diferencial, porque pelo que eu estou vendo, na grande maioria das aprovações da residência, são pessoas que fizeram cursinhos. Então, você precisa se destacar dentro desse âmbito, porque muita gente está lançando mão desses artefatos, novos aplicativos, novas metodologias que são passadas, né, de ano para ano e vão se aprimorando de ano para ano. Mas tem toda essa dificuldade de, no término da graduação, você precisar associar esses estudos, cursinhos, já é um ambiente muito cansativo e você precisa lidar com todas essas questões. Obviamente, sem abandonar a sua família, praticando exercício físico, comendo bem. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem Perfeito. que ter um equilíbrio. Esse é um ponto que eu converso sempre com qualquer pessoa que me pede conselho. A gente estuda muito, a gente assiste muita aula e a gente esquece de praticar exercício, que pode te garantir um bom sono, pode te garantir horas no dia posterior de estudo mais assertivas. Então, a gente não pode esquecer disso. É muito importante estudar, com certeza, sentar na cadeira, ler livro, comer os livros, fazer muitas questões, principalmente questões voltadas para a banca que você está tentando, que você vai tentar. Conhecer a banca, né? Mas você precisa ter uma vida para o mental chegar bem. Se o mental não acompanhar, esse processo é dolorido. Porque eu acho que deve ser um desafio mesmo, né? Especialmente quando você, né, como a Érica estava falando, poxa, eu tentei, eu fiz um concurso que eu não fui aprovada. Então, uma barreira negativa, talvez muitas pessoas se limitem ali, né? Então, se você consegue ter uma cabeça saudável, né, fazer um exercício, ter uma rotina de lazer que te faça feliz, você entende aquilo de uma outra forma e direciona, canaliza para não foi dessa vez, mas agora eu vou vencer essa barreira, né, esse desânimo, mas vencer com sucesso, né, Érica? Então, acho que isso que o William está falando é muito importante e eu fiquei curiosa de ver também dessa rotina. Qual é o seu conselho para, assim, a estratégia, né, assim, para quem vai fazer um concurso público mais amplo, né, não tão direcionado, não tão específico quanto uma residência. Eu vou fazer um concurso de prefeitura. O que eu tenho que fazer ali para poder chegar lá? Então, assim, a dica que eu dou, né, eu costumo dizer que tem 3 elementos importantes para você passar no concurso público, tá? E são dicas da Érica, tá? Isso não está escrito em lugar nenhum. Érica, 2025. Deu certo. Primeiro, organização. E aí você vai me dizendo se eu estou certa ou se estou errada. Não tem como você estudar para um concurso sem ser organizado. Perfeito. E quando eu falo em organização, eu não estou falando da mesa arrumada, só isso não, isso também é importante. Isso ajuda, né? Ter tudo organizado, você é desorganizado, você fez de uma cara, eu tô alguma. achando que você é desorganizado. Não. Inclusive, se eu fosse desorganizado, eu estaria ferrado. Porque são muitas atividades. Certamente você não é, com certeza você não é. Então, assim, todo mundo que está, né, envolvido no estudo, ele tem que realmente, a pessoa tem que se organizar. Mas essa organização extrapola uma mesa organizada, né? A gente tem que ter um planejamento de estudo. Então, isso foi fundamental para eu passar, porque quem não tem tempo tem que gerir bem o seu tempo. Né? A gente tem que fazer a gestão do tempo. Então, eu fazia especialização, eu fazia mestrado e eu ainda atendia nos finais de semana. Né? E ainda organizava um casamento. Então, eu tinha que estar muito... Meu tempo estava muito engrenado ali, muito encaixadinho, tudo no lugar. Né? E, fora esse planejamento, você tem que ter disciplina. Porque, senão, você não vai cumprir o que foi planejado. Né? Então, assim, a disciplina ela é importante para o concurseiro. Né? Você tem que cumprir a sua meta. Não basta você ter a meta. No seu planejamento, você colocou lá várias metas que têm que ser atingidas. Mas, se você não for disciplinado, você não atinge. Né? Sim. E se a gente fizer um tripézinho, colocar esses 3 elementos, eu vou colocar um deles na base, que esse é o mais importante de todos. E se a gente não tiver esse, sabe aquele brinquedo de criança, quando você puxa, tudo desaba? Tudo. Pronto, na base, o que eu acho que tem que estar na base é a motivação. Né? Se você não tem motivação, você não tem... É a motivação que vai fazer você acordar 5 horas da manhã para estudar. É a motivação que vai fazer você deixar de sair com seus amigos para poder estudar. Então, você tem que estar motivado. E quando eu falo motivado, não é você acordar feliz todos os dias para estudar. Ninguém acorda feliz todos os dias, sorridente, alegre, saltitante para estudar. Mas é você ter um propósito real. Para que eu estou estudando? Eu quero passar nesse concurso. Eu vou passar nesse concurso.
que é necessário manter uma constância associado a essa motivação. Não necessariamente, como você bem disse, você vai acordar bem todos os dias. Mas você precisa entender que você precisa dar o seu melhor naquele dia, dentro das possibilidades que você tem. Exatamente. Né? Tudo é uma questão de meta, né? Tudo é uma questão de meta. Se você olha, foca e vai, você vai superando as barreiras, Exatamente. Né? E você não pode fazer isso só de segunda a sexta. Né? É igual emagrecer. De segunda a sexta eu faço regime, mas sexta-noite eu saio do regime. Não vai emagrecer nunca. Então, assim, não tem como passar no concurso querendo estudar de segunda a quinta e na sexta já vai sair. Né? Já vai curtir o final de semana, porque você não come bem, você não rende nos estudos, no outro dia você acorda tarde, você não vai render no final de semana também. Né? Tem que se organizar. Tem que se organizar e é isso aí. É o seu tempo, é a constância, exatamente como você falou, né? Todos os dias, o que eu faço todos os dias. Então, eu tenho que cumprir aquela meta todo dia. Então, esse é o tripé, realmente. Organização, disciplina e motivação. Com esses 3 elementos, né, engrenados, eu acho que tem tudo para dar certo. Vai. Eu tenho uma dúvida. Vocês acham, pelo que vocês observam dos colegas que passaram em concurso ou que vocês viram, vocês acham que vale a pena se dedicar exclusivamente ao estudo e deixar um pouquinho de lado, assim, vou me trancar, vou botar uma meta de 1 ano, eu não vou trabalhar. Quem pode, obviamente, né? Tem pessoas que podem, do pai dar um apoio, né? A gente está falando com um público que tem muita gente que é recém-formado, que está um pouco assim, precisando de um direcionamento. Será que eu paro tudo, fico em casa estudando até eu passar no concurso? Ou eu tento conciliar, né? Porque eu sempre ouço assim, tem uma frase que fala, se você não quer que alguma coisa seja feita, dê para alguém que não tem tempo. Porque essa pessoa vai desenrolar e vai fazer rapidinho, vai fazer. Né? Então, assim, às vezes, quando você tem muito tempo, você procrastina. Mas se eu faço depois, daqui a pouco eu faço. Ou vocês acham que realmente requer uma dedicação full time, assim, específica para estudar? Se atrapalha ou não? Eu queria assim, ouvir uma opinião, uma curiosidade minha. Eu sou a prova viva de que dá certo, né? Funciona. Funciona. É como a gente estava falando do equilíbrio, né? Você tem que equilibrar tudo, porque senão você não aguenta. Se você vive só para estudar, tem uma hora que você não aguenta. Né? Sua cabeça também tem que estar boa, você tem que comer bem, você tem que fazer exercício. Você não pode deixar bloquear totalmente seu convívio social, né, com seus amigos. Então, isso faz parte, mas tem hora para tudo. Né? Você tem que se organizar. Né? A primeira coisa que você tem que fazer é pegar o edital do concurso. Né? O que é que eu tenho para estudar? Eu tenho isso aqui para estudar. Quanto tempo eu tenho para estudar isso? E é baseado nisso, eu vou estabelecendo minhas metas. Tem concurso que não tem data, né? Que não tem uma data fixa. Tem concurso que é só uma previsão. Então, você vai fazer estimativa baseada na sua previsão. Sim. E eu tenho que estabelecer metas. Isso aqui eu vou estudar todos os dias, eu vou estudar isso. E aí, baseado no seu tempo disponível e no que você precisa estudar, você vai dividindo aquilo ali por dia. Né? E assim, é ter a disciplina para cumprir aquele cronograma. Sim. Né? Para cumprir exatamente aquilo. Então, em todos os concursos, Eu concordo 100% com o que você está falando e acho que é interessante também você ter uma metodologia de estudo que seja replicável. Então, para quem está começando agora, eu acho que não é interessante você começar estudando 10 horas por dia. Não que você não precise estudar muito tempo, mas você precisa ir crescendo aos poucos para ir se habituando e entendendo quais são os seus limites. A partir daí, você consegue estabelecer um tempo e um planejamento de acordo com aquilo que funciona para você. Com revisões programadas e etc. Tinha uma coisa que eu gostava de fazer muito dia de domingo, que eu não deixei de fazer. E quando eu deixava de fazer, muito me prejudicava. Que era tomar água de coco na beira-mar. Que legal. Eu ia para Boa Viagem de 11 horas, 11h30, e eu tomava pelo menos uma água de coco, voltava para casa, e aquilo para mim era extremamente satisfatório, porque me dava uma sobrevida. Eu entendia que ali eu pensava novamente nas minhas metas, se eu estava conseguindo bater ou não os meus objetivos mensais, se eu estava conseguindo ou não bater a minha meta de questão em cima de algum simulado. E para mim era uma água de coco, mas para outra pessoa pode ser academia, pode ser uma viagem, sei lá, mensal ou a cada 2 meses, estabelecendo uma rotina que você entenda que é replicável e que você consegue manter essa rotina no médio e longo prazo. Porque começar estudando muito é fácil. O difícil é você manter a pegada de estudo. Entendi. Isso aí é difícil. Exatamente. Mas aí vai pro cinema, vai pra praia, vai jogar bola, vai conversar com uma amiga. Agora sempre com muita responsabilidade. Eu acho que uma palavra
muito pouco falado hoje em dia é responsabilidade. Se você quer atingir uma meta, você precisa se autorresponsabilizar e entender que para atingir aquela meta você vai precisar abdicar de algumas coisas. Isso. Você vai precisar de abdicar de momento com os amigos, você vai ver o pessoal que formou com você, não só na faculdade, no colégio, em muita festa, em muita viagem, mas não necessariamente é a sua rotina. Você precisa trazer as suas metas para a sua realidade e para a sua rotina. Ou às vezes trabalhando, né? Eu me deparei com isso também, né? Você perguntou, ficava só estudando? Não, eu sempre dividi, mas assim, logo quando eu me formei, eu tinha meus horários de estudo e tinha os horários que eu deixava para trabalhar. Eu não queria deixar de trabalhar, né? Não queria deixar de atuar, não queria perder a mão. Sim. Mas eu conseguia administrar dessa forma. E para mim também era duro ver que meus amigos estavam todos trabalhando e eu estava em casa estudando. Sim. Né? Então, em alguns momentos eu pensei, poxa vida, eu não estou ganhando nada, eu estou aqui trabalhando, mas assim, eu estava ganhando. Né? Eu estava investindo. Tudo foi um investimento. É uma construção. Né? Uma construção. Então, foi um investimento. Eu estava ganhando ali indiretamente. Né? Então, só que assim, na hora que a gente está estudando, o concurseiro ele se depara com algumas... Né? Realidades diferentes. Exatamente. Então, a minha realidade já era outra. Eu não ficava tão chateada de ver as pessoas indo para festa ou para barzinho, até porque eu sou mais caseira, tal, mas me incomodava ver que as outras pessoas estavam trabalhando, estavam no consultório, e eu estava em casa estudando. Sim. Mas assim, segurei a onda, né? Mantive, né, a rotina, né? O importante é você não sair da rotina. Eu acho que é importante a gente fazer algo que nos faça feliz, né? Isso não é lugar comum. Sim. Vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Porque eu fui R2 da Aeronáutica, que é um concurso público, né? Só que de seleção. E aí você tem análise de currículo, você tem exame médico, exame de saúde, exame físico, tem uma série de requisitos para você ser chamada num concurso desse, para você ser selecionado. E assim, na minha visão, meu objetivo sempre foi mais consultório. Então, para mim, o concurso R2 foi um concurso excelente, porque era um concurso temporário, onde eu estava começando a minha carreira e onde eu pude desenvolver minhas habilidades como endodontista. Eu era recém-especialista em endodontia, então eu pude atender muitos pacientes, trabalhar com materiais de qualidade, tendo um salário digno, podendo desenvolver, porque eu sabia que ali seria transitório e que o meu foco seria consultório, que sempre foi a minha paixão, consultório odontológico. E também a academia, consequentemente, a questão de se dar aula e ser professora que aconteceu na minha vida. Mas o meu foco realmente foi ser dentista. Então, assim, até mesmo para quem não tem um objetivo de ser um concursado, ter uma carreira com aposentadoria, com todos os direitos garantidos em relação, que é muito bom, obviamente, mas que também tem algumas limitações em termos de dedicação, né? A dedicação de vocês é exclusiva para o concurso, ou vocês podem fazer consultório também? Como é que funciona a questão desses concursos, né? Prefeitura tem um número de horas, né, que você vai ter que dedicar, mas tem alguns outros concursos que são exclusivos, né? Então é muito bom ficar atento a isso na hora de escolher um edital, né? Será que eu quero dedicar todo o meu tempo àquele concurso ou eu posso fazer um balanceamento disso com consultório? Que matérias que eu tenho que estudar, né? Porque o William estava falando, eu tenho que estudar muito SUS, né? Disciplinas específicas, né? Concurso de Força Armada cai português, por exemplo. Na Aeronáutica eu sei que cai português, redação. Língua estrangeira também. Né? Então, cada concurso tem sua especificidade ali, né? Isso. Como é que assim vocês entendem a questão do número de horas de dedicação? Isso para vocês é algo que é uma questão ou vocês focam na possibilidade também atender? Em relação à residência, a gente vive um regime de dedicação exclusiva. Trazendo a realidade da residência de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, e eu sou residente do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, a gente tem uma carga horária mínima de 8.600 horas. Isso corresponde, obviamente, ao longo desses 3 anos, de uma carga horária mínima semanal de 60 horas. Mas mesmo assim, legalmente, eu não posso complementar a minha renda atuando em outro local, porque a minha realidade é realmente uma realidade de dedicação exclusiva. Certo. Nesse momento eu estou aqui conversando com vocês, mas de certa forma de sobreaviso. Se acontecer qualquer coisa no âmbito hospitalar que seja necessário a minha presença, eu preciso comparecer e servir ao serviço, né? Servir ao Estado e ao Hospital Universitário Oswaldo Cruz. E o nosso campo de prática de urgência e emergência é o Hospital da Restauração.
Perfeito. Então, para a sua realidade pode ser um pouco diferente, mas para quem quer fazer residência, não só a residência de cirurgia, outras residências em odontologia vive o regime de dedicação exclusiva. Pelo menos aí por esses 3 anos. Então precisa se organizar, né? Precisa se organizar financeiramente, precisa se organizar em relação à família. São muitos plantões, são muitos ambulatórios. A gente vê uma ênfase muito grande em grandes cistos, tumores, reconstruções, cirurgias ortognáticas, funcionais e estéticas. E eu acredito que a residência ela exige realmente essa dedicação exclusiva porque você precisa estar imerso no processo para que você consiga fornecer um bom serviço para a população e futuramente para os seus pacientes, seja no particular, seja no âmbito público. Mas eu vivo esse regime de dedicação exclusiva no momento. Isso, então é muito importante isso, né? Você saber antes de escolher, né? Olhar o edital, né? Como a Érica estava falando, né, Érica? Olhar o edital e focar. Como é que você fez para poder direcionar, assim? Por exemplo, você estava falando que os concursos, eles nem sempre estão abertos, né? Você está estudando, esperando abrir um edital. Como é que é a questão da preparação? Do que você está estudando? Como é que é o foco? Quando você tem um edital, né, que você não tem um concurso ainda aberto, né, o edital não está aberto, você tem que tentar procurar o edital do concurso anterior, né? Normalmente dá para fazer isso. Então, por exemplo, nas Forças Armadas, eu quero estudar para as Forças Armadas e vamos supor que o edital não esteja disponível. Mas aí você vai pegar o edital do ano anterior. Dá para fazer isso, né? Hoje em dia a gente consegue fazer isso fácil, né? Na minha época, lá atrás, já dava para fazer isso fácil. Então, agora assim, com a internet, né? Agora é mais fácil ainda. E aí, baseado no que tem no edital, você realmente tem que destrinchar. Eu passei, para vocês terem uma ideia, eu passei uma semana só para fazer o planejamento do meu estudo do ano. Então, nessa uma semana, o que foi que eu fiz? Eu peguei o edital do concurso, vi todas as matérias, né? Fui atrás de todos os livros, exatamente os livros que indicavam lá no edital, as mesmas edições e tudo mais, para não dar errado. E fui atrás do livro naquela época, né? Hoje é tudo muito mais fácil, tem PDF e tal, digital. Mas naquela época, você tinha que ir na biblioteca, você tinha que pegar o livro, você tinha que tirar xerox, nem tudo você conseguia comprar. Não tinha essa coisa de comprar livro pela internet, também é bem mais difícil. Então, eu peguei eu dividi os livros por capítulo, eram 14 nas Forças Armadas, nesse concurso do Exército e da Aeronáutica, eram em torno de 14 capítulos, 14 livros. E eu destrinchei todos os capítulos de todos os livros e planilhei tudo isso, coloquei tudo numa planilha, e eu sabia o que estudar do primeiro dia ao último dia. Aí que eu sabia que na a importância da organização. Organização, por isso que eu passei uma semana. Então, como é que eu distribuí meus horários? E eu sabia, segunda-feira eu tenho essa horinha livre aqui. Às vezes era de 5 às 6 da manhã. Aí depois eu só vinha ter hora ali de 4 às 7. Aí depois, então assim, às vezes era bem partido meus horários. Então, segunda eu tinha um horário livre, na terça já era outro horário livre diferente, porque eu fazia várias atividades, eu não queria parar nenhuma delas, eu queria tentar conciliar. E deu certo. Você não ia dormir sem concluir aquele conteúdo. Não dormia sem concluir o conteúdo. E se naquele dia acontecesse alguma coisa, no outro dia eu acordava mais cedo do que o normal, para tentar cumprir aquele capítulo que eu não consegui estudar no dia anterior. Então, todos os dias eu sabia exatamente... Então, como foi meu planejamento? Segunda-feira, vamos supor, eu tinha 3 horas para estudar à noite. Então, se eu tinha 3 horas, eu tinha um tempo maior, mais longo, eu pegava capítulos mais bodosos, mais complicados de estudar, mais densos de estudar. E quando eu tinha aquele estudo mais picado, ali eu tinha uma horinha só, meia horinha que eu tinha livre, eu computava na minha planilha. Naquela meia hora, às vezes era meu intervalo do almoço, chegava meia horinha mais cedo e estudava um capítulo mais simples, mais curto, mas computava lá como concluída, minha meta estava concluída. Então eu fiz esse quebra-cabeça ao longo de uma semana com todos os 14, eu não lembro quantos capítulos foram, mas foram muitos capítulos, eu distribuí tudo isso ao longo dessa planilha, né, durante um ano, e deixei um mês antes só para fazer revisão. E eu também fazia questões, eu deixava espaço, porque acho que é interessante você fazer questão. Quando você está... É o momento que você faz revisões também. Quando você faz a questão e você erra, quando você acerta, você viu que o conteúdo foi bem assimilado. E quando você erra, é a oportunidade que você vai lá para o conteúdo e faz a sua revisão.
Porque existe uma forma de fazer revisões também, né? Eu estudei como fazer isso também. Tem técnica. Tem técnicas de revisão também. São as revisões programadas. As revisões programadas. De acordo com o índice de acertos, de erros. Acho que são várias metodologias, mas a base é a mesma. Isso, são várias Como metodologias. é que é isso, gente? Me contextualiza. Não, essa que eu tô falando, revisão programada. É o seguinte, existe um estudo, um psicólogo alemão que fez um estudo há um tempo atrás, e ele viu que existia uma curva de esquecimento. Né? Então, assim, o que você estuda hoje, se você não revisa em 24 horas, você perde aquele conhecimento cerca de 50%. Certo. Então, se você, ao longo dos dias, você não estuda, aquele conhecimento você vai perdendo. Ou seja, você tem que estar sempre revisando o assunto para avisar o seu cérebro que aquele assunto é importante para você. Ele tem que ficar num lugar de saque rápido, se você precisar usar. Sim. Então, você estuda hoje, é um esquema de 24 horas, 7 dias e 30 dias. O que você estuda hoje, e lógico, você vai demorar 1 hora estudando, então você faz as marcações ali, né? Você sintetiza aquilo que você leu em forma de marcação, de resumo. No dia seguinte, com 24 horas, você revisa aquilo que você leu no dia anterior. Então, o seu cérebro já consegue captar mais aquela informação. Com 7 dias, você revisa novamente, de uma forma mais rápida. E com 30 em 30 dias, você vai revisando o mesmo assunto. Então, e internaliza. Exatamente. Então, vai chegar uma época que seu cérebro vai dizer assim, tá bom, eu já entendi, você precisa desse conteúdo. Ele está aqui, rápido. Se você precisar, Perfeito. ele está aqui. Isso cabe também, né, Érica? Vou até falar aqui para os nossos alunos, que a gente fala sempre na especialização, que tem que estudar em casa. Não adianta só você ir lá, fazer o curso lá, ficar 4 dias com a gente, 3 dias na especialização, e depois vai viver a vida e esquecer que existe uma especialização. Isso. Acho né? que 24 horas vai esquecer. Tem que estudar, a professora fala, tem que retomar o conteúdo. Tá vendo? Tá aqui as provas vivas, né? Dos concurseiros que passaram, tiveram muito sucesso, né? E tem muito sucesso aí na carreira. Isso cabe também para tudo, né? Tudo que você faça, você precisa estudar sempre, né? Mas voltando para o concurso público, eu queria dar esse parêntese que a gente está na escola de pós-graduação, né? Então, vamos dar uma reforçada. Mas é assim que você revisa, essa é a forma que eu reviso. Claro, a gente pode adaptar, às vezes certeza. não ficar eternamente de 30 em 30 dias. Tem coisas que você revisa tanto que você faz, meu Deus, eu já sei disso, eu não preciso mais revisar isso. De repente, daqui a 90 dias, enfim. Sim. Essas revisões rápidas, para mim, eram fundamentais. E eu assistia às aulas, lia bastante os livros, fazia os meus próprios resumos e fazia muito flashcard. E através dos flashcards, eu conseguia resgatar rapidamente alguma memória que estava um pouquinho esquecida no meu cérebro. O que é um flashcard? Flashcard é um papel pequeno em que você consegue colocar os tópicos principais de determinado assunto. Não é um mapa mental? Tipo um mapa mental. Eu conheço o mapa mental, não sei se é a mesma coisa. É um pouco diferente do mapa mental, porque o mapa mental, pelo que eu entendo, é um pouco maior, mais detalhado. Mas o mapa mental, ele funciona muito bem. Eu fazia mapas mentais. E aí eu ia percebendo a necessidade de rever alguns flashcards ou de realmente voltar para o livro de acordo com as questões. Se eu estava indo bem ou se eu não estava indo bem. Então, o feedback das questões, principalmente as questões voltadas para a banca que você tem interesse, é muito importante. Mas eu fazia esse esquema de revisão também. E dá muito certo. E as pessoas que, pelo menos eu tenho contato, que estão passando ou passaram por situações semelhantes, também indicam. E até bom você falou essa questão de fazer questões, porque para desmistificar um pouco. Porque tem muita gente que acha que comprar um livro de questões de odontologia e resolver questões vai passar na prova só resolvendo questões. E assim, as questões elas são feitas para a gente revisar. Né? Você está testando se o conhecimento adquirido, se ele está lá, se você realmente está sabendo do assunto ou não. Mas ninguém consegue estudar só fazendo questão. Né? Você vai ter que errar, você vai errar, vai chutar várias vezes para descobrir se está fazendo aquilo ali certo ou não. Então, não é o caso. A gente tem que realmente... O sucesso, em relação à aprovação, ele está vinculado à interseção de vários fatores. Exatamente. O estudo, assistir a aula, resolver as questões, o feedback com revisões programadas. Então, tudo isso que a gente está falando é extremamente importante. Isso. Não é só questão, não é só estudo, não é só aula. Tudo isso junto e misturado para que você consiga um feedback positivo na prova que você almeja.
Inclusive, quando eu passei no concurso, né, do Exército da Aeronáutica, várias pessoas disseram assim, poxa, que bacana, eu quero passar nesse concurso também, passa seu resumo, por favor. Eu disse, mas não é assim que funciona, porque quem passa não é quem lê o resumo, meu resumo não é mágico. Pode não funcionar para outra pessoa, não, porque você separou aquilo que é importante para você. Para mim, o que eu não sei tá naquele papel, mas às vezes tem coisas que a pessoa não sabe que não vai estar ali, né, também. Então, assim, você fez o resumo não é mágico. de algo que você já tinha lido e que estava tão massificado na sua mente que você não achou necessário pincelar novamente. Exatamente. E talvez aquela pessoa vá ler o seu resumo e dizer, meu Deus, não estou entendendo absolutamente nada. E é essa a proposta do mapa mental. No mapa mental, a gente vai colocar só aqueles pontos, às vezes é uma única palavra-chave que quando você olha para ela, o seu cérebro já entende que aquilo ali quer dizer alguma coisa. Então já vem já vem toda a ideia, aquele conteúdo na sua cabeça, você lendo uma palavrinha só. Sim. Então esse é o objetivo de você fazer um bom mapa mental, ele funciona dessa forma. O que eu tô gostando dessa conversa é que eu tô aprendendo bastante também. Isso. Até porque depois de sair da residência, eu pretendo prestar concursos. Eu brinco. Aqui, sentadinho, só escutando. Eu brinco que eu só preciso de 30 minutos para convencer uma pessoa a estudar. Mas quando a gente ama o que a gente faz, vê mesmo na dureza, na dificuldade que é um processo desse, o seu olho brilha falando disso. Ou seja, você resgata as dores e os amores, né? Porque é óbvio que não foi fácil, né? Como é que ficou a tua família em relação a isso, Érica? Diretamente, assim, as pessoas entenderam bem, porque te vê um pouco mais isolada, né? Então, às vezes, os pais, né, ficam com alguma preocupação ali, poxa, mas não sai daquele quarto, tadinho e tal, né? Então, como é que fica essa questão da família para vocês em relação a esse processo? Como é que foi? A família entendeu super bem, né? Na verdade, eu sempre fui muito estudiosa. Então, minha mãe é daquelas que chegava no quarto e dizia, né, minha filha, pare de estudar. Então, né, ela vai me assistir aqui, ela vai lembrar, vai concordar. Então, ela chegava no quarto e dizia, Érica, pare de estudar. Então, ela nunca teve esse problema comigo. Mas tava todo mundo me apoiando ali, né? Todo mundo me apoiando, inclusive o Ézio, que é o meu marido, ele também estava estudando nesse concurso. Inclusive, foi ele que me incentivou a fazer esse concurso. Eu comecei a fazer por conta dele. Eu nem estava pensando em fazer nesse momento das Forças Armadas ainda. Foi quando ele começou a estudar. Eu digo, opa, vou estudar também. Senão ele passa e vai embora e eu fico para trás, né? Eu não acompanho, porque às vezes você pode ser transferido e tal. Tem isso. Então, eu quis fazer também para a gente estar sempre juntos, né? E, enfim, deu super certo. Mas ele me apoiou, né? A gente não estudava junto, porque eu não gosto de estudar com ninguém. Não sei se você gosta, mas aquela coisa de estudar com alguém nunca funcionou comigo. Então, a gente estudava junto assim, eu aqui, ele lá. Mas cada um concentrado e fazendo em silêncio. Mas eu realmente tive esse apoio. Eu acho que deve ser bem difícil quando a pessoa não recebe esse apoio em casa. Né? Porque não é todo mundo que está ali compartilhando daquele mesmo sentimento. Né? Então, eu imagino que deve atrapalhar um pouco. Mas, graças a Deus, em relação a isso, eu sempre tive apoio. Eu tive uma experiência muito semelhante. A minha família sempre me apoiou. Inclusive, minha mãe, por vezes, chegava no quarto e falava, meu filho, saia de casa, vá para uma festa. Eu sou muito caseiro. Mas eu gosto de confraternizar com os amigos, eu gosto de jogar um futevôlei ali no final de semana e, querendo ou não, eu precisava abdicar algumas vezes. E meus pais ficavam um pouco preocupados porque eu passava muito tempo no quarto estudando muito. E, às vezes, o convívio social era um pouco diminuto. E grande parte da minha família é de interior. E eles sentiam minha falta. Né? Festa de São João, festa de carnaval, nessas datas comemorativas que envolvem feriados mais longos. Por vezes eu não conseguia estar presente porque eu estava estudando, mantendo aquela constância. Mas aí no futuro você percebe que tudo aquilo valeu a pena. E manter a constância é extremamente importante nesse processo. Mas em relação aos amigos, esse é um processo que diferencia também aquelas pessoas que você percebe que querem o seu bem e aquelas pessoas que estão ali só para manter algum nível de status. Né? Porque os amigos, eles permanecem. Aqueles amigos que querem o seu bem, eles entendem e eles às vezes lhe ajudam. O William não está conseguindo sair de casa nesse momento, a Érica não está conseguindo sair de casa nesse momento, então eu vou lá levar uma pizza, conversar 30 minutos com ele só para saber como é que está a vida dele. Depois eu volto para casa e cada um segue com as suas obrigações. Mas a família apoiando é importante. E ter condições de estudar também é importante. Nem todo mundo tem condições de ter um tempo longo, um tempo grande disponível
para essa imersão nos estudos. E a gente vai encontrar também pessoas que querem colocar a gente para baixo, né? Com certeza. O concurseiro, ele já está cansado, ele já tem que, né? Mas você diz aquelas pessoas que são seus concorrentes diretos? Não necessariamente. Às vezes eu acho que alguém... Isso acontecia comigo. Às vezes eu acho que era alguém que queria fazer também, mas não tinha coragem. E aí quer desencorajar o outro, entendeu? Isso aí não vai para lugar nenhum, esse concurso ninguém passa, nunca vi ninguém passando nisso. Os famosos haters, né? Haters de concurso, porque né? Não dá pra gente romantizar o processo dizendo que tudo serão mil maravilhas, né? Você vai passar por dificuldades, por percalços. Por vezes você vai se encontrar com dificuldade em um assunto, com dificuldade de dormir, porque você está preocupado em relação a bater a meta do dia seguinte. E é difícil, nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. É uma seleção natural, né? Perfeito. E eu queria ser aquela borboleta que ficava até o fim. Então, assim... que lindo. É isso. É exatamente isso. A gente percebe isso, acho que tudo na nossa vida, né? É muito fácil você olhar alguém que está fazendo e criticar. Vai lá e faz, então, né? Não é fácil. Então, né, toda iniciativa que requer muito esforço, muita dedicação, faz com que você... tenha que abdicar de muita coisa. Então, a gente está vivendo uma realidade, né, que eu não vim dessa realidade, que é a realidade, por exemplo, do Instagram, de uma rede social, né, onde você é monitorado sempre. Então, as pessoas veem as tuas conquistas ali no Instagram, né? Gisele, deixa eu só abrir um parênteses, por favor. Imagina. Até para você saber o que é errado, você precisa passar por esse processo. Isso aqui não se adequa à minha rotina. Exato. Então, você soube que deu errado porque você fez. Obviamente que aquilo que seja plausível e racional. Acho que é importante você passar... Você tem que testar. Testar protocolos, testar metodologias para ver o que se adapta à sua realidade e à sua rotina. Perfeito. Porque você tem que quebrar um pouco a cara. A vida não é só feita de facilidades, né? E trazendo isso que você falou sobre cair e levantar, né? As quedas, normalmente, a gente não vê muito. A gente só vê... as vitórias. Então, né, quando a gente abre o Instagram, fala, fulano passou no concurso, ou fulano ninguém fala que tá mal, né? Não, ninguém vai botar lá meia-noite você estudando mapa do quê? Mapa mental, flashcard, né? Então, não, ninguém vai fazer isso assim, porque, né, você está ali concentrado em atingir tua meta. Agora, a gente tem que olhar um pouquinho menos para os outros e fazer o nosso, porque quando a gente faz, né, chega lá, né, a gente alcança o nosso objetivo. Vocês são provas vivas disso, né? Eu acho que realmente eu fico muito feliz em ouvir participar desse nosso momento aqui, porque a gente aprende, né? Aprende a determinação, aprende a alcançar o que a gente sonha e cabe em tudo na nossa vida, né? Então, realmente é muito, muito bacana. Eu acho que vai ficar assim uma mensagem muito positiva para quem está em diferentes momentos da sua carreira. Até mesmo quem já está... eu queria também só perguntar mais uma coisa. Vocês acham que tem idade para começar a participar de algum processo de concurso? Vamos esquecer que alguns concursos têm limite de idade, né? Alguns concursos que exigem mais dedicação física, né? Isso. Forças Armadas, em geral, têm um limite, né? Mas tem outros concursos que não, né? Que é um pouco mais estendidos, tendo mais longevidade para tentar. Vocês acham que a pessoa, para fazer um concurso, ela precisa estar em início de carreira, ou ela pode, hoje, sou dentista, mas eu quero fazer um concurso? Vale a pena? O que vocês acham? Não, na minha opinião, todo tempo é tempo. Né? Assim, se tem a motivação, o que a gente precisa para estudar para um concurso é a motivação. Por que eu quero fazer aquele concurso? É estabilidade? É um salário bacana? É porque eu tenho uma admiração para aquela instituição? Né? Então, assim, acho que qualquer tempo é tempo. Essa é a minha opinião. Então, não precisa ser um recém-formado. Às vezes a pessoa não está mais querendo fazer consultório, quer ficar mais quieto, quer uma estabilidade, ou enfim. Então, acho que isso não tem idade, nem tem momento para começar. O que precisa ter é a motivação. A vontade. A vontade de querer fazer. Eu concordo. É uma realidade dentro da residência. Pessoas de diferentes culturas e diferentes idades. Né? Então, tem muita gente que passa um tempo exercendo certa especialidade ou passa um tempo exercendo até outra profissão, de fato, faz a faculdade de odontologia e acaba entrando na residência. Então, é uma realidade que a gente vê constantemente. É bem misturado, né? Na grande maioria das vezes, o pessoal que está ali saindo da faculdade, ou nos próximos 5 anos, nos 5 anos de recém-formados, na verdade.
Mas existem sim pessoas que já têm um tempo de profissão, uma estrada um pouco maior. Não raro. Perfeito. Eu só queria ter tempo para fazer outros concursos. Olha só, que coisa boa, né? Você gostou, o processo, não é que você gostou, mas assim, para você encarou de uma forma muito natural, né, Eu não Érica? sofro, né? E assim, é a gestão do tempo. Então não tem essa de eu não tenho um tempo. Não, você vai pegar seu dia, quantas horas você tem? Só tenho 1 hora para estudar na segunda, você vai estudar por 1 hora. Perfeito. Na E terça eu tenho talvez, 4, você estuda 4. Com a idade, você adquira certa maturidade que lhe permita seguir tudo isso que a gente está conversando Exato. anteriormente. Uma rotina, um planejamento, uma constância, que talvez quando você fosse jovem, em dado momento, você não tivesse maturidade suficiente, ou você não tivesse dado a devida importância àquele processo que hoje você viu que é necessário. Mas, obviamente, você aprendeu com tudo aquilo que você já fez. A sua vida, ela serve de exemplo para tudo aquilo que você almeja. Então, tem muita gente que diz assim, se eu tivesse feito isso com 17 anos, se eu tivesse feito isso com 25 anos, com 30 anos, hoje eu não estaria nessa situação, ou hoje eu pensaria diferente. Mas você precisou passar por aquele processo para pensar da forma que você pensa hoje. Não esquecer as suas cicatrizes do passado e valorizar o momento que você está agora e entender que há tempo. Isso. Há tempo. Ou seja, não há limites, né? Não há. Desde que haja vontade, não há limites, né? A gente, para tudo na vida, né? Tudo cabe. Exatamente. Pessoal, acho que a gente está chegando, né, ao final da nossa conversa, nosso bate-papo, muito bacana. Acho que leva muitas reflexões, que extrapolou um pouco do âmbito, né, do concurso, e a gente trouxe para muitas questões da vida mesmo, das dificuldades que nós, como profissionais de odontologia, enfrentamos, né, na rotina, que a gente sabe que não é fácil, na ansiedade em ganhar dinheiro, né, a gente quer ser bem-sucedido logo. Então, há vários caminhos para isso, e o concurso público é um caminho muito interessante e muito sólido, né? Eu acho que eu queria que ficasse aqui agora como a nossa mensagem final, eu queria que cada um falasse, se você pudesse, primeiro, se valeu a pena, e uma reflexão final, o que você pode dar um conselho assim, um único conselho para quem está agora nesse momento, nessa dificuldade, querendo passar no concurso e está se dedicando. O que você falaria, Érica, para essa pessoa? O meu conselho, tanto para quem está estudando, como para quem está querendo, né, iniciar nesse projeto, é que é um investimento. Então, começa e vai até o fim, né? Não se deixa bater. Essa motivação, ela é importante e ela vem de dentro. Ninguém vai te deixar motivado. Isso é uma coisa que você tem que buscar. Concurso público é uma escada, né? Então, toda vez você vai estar subindo um degrau e 1 hora é você que vai estar lá em cima, né? Então, você tem que... quando você sobe esse degrau, você não pode olhar para trás. Você tem que subir cada vez mais. Não passou em não tem problema. Vamos continuar estudando. É tudo bagagem. E 1 hora quem vai estar lá em cima, olhando para trás, é você. E você vai ver que tudo valeu a pena. Né? Então, eu sou muito realizada, realizada no que eu faço, né? Tenho uma admiração muito grande pela minha instituição e tudo valeu a pena. Então, quando eu vejo que eu estudei, poxa vida, o que foi que eu estudei, né, para passar no concurso? Eu estudei por 2 anos, por toda a preparação, né? 2 anos, 3 anos, para uma vida inteira, né? Uma vida inteira agora, né? Estabilizada, concursada. Então, assim, valeu a pena demais. Então, por isso que eu falo com tanto entusiasmo, com tanta alegria, não me arrependo nenhum momento de tudo que eu fiz, né? E incentivo e amo quando alguém conversa comigo sobre o assunto, porque realmente eu tenho a oportunidade de compartilhar uma experiência boa, né? Uma experiência positiva. Sim. Então é isso, pega essa escada, sobe todo dia um degrau e 1 hora você vai chegar lá em cima. É lindo de ver, aproveita o processo, né? Que bom, a resposta está super dada, vale a pena, né? E você, William? Eu gostaria de dar 2 conselhos, se você me permite. Eu permito. Eu sou cristão, sou católico. Acho que é interessante e necessário colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas que você faz. Porque aí você vai ter a motivação de entender que você precisa cuidar da sua família e você precisa cuidar de si, e através disso tudo você consegue ajudar todas as pessoas que estão ao seu redor. Cada vez que você entra num processo de especialização ou entra num processo em que você se coloca no patamar de autoridade, você consegue ajudar mais pessoas. E o segundo conselho é: não desista. Aqui a gente tem 2 exemplos. Érica, aprovada em 9 concursos, doutora Érica, e eu, que entrei primeiro em odontologia hospitalar, através da residência, decidi não cursar, e depois entrei na residência de cirurgia. Então não desista, independente da sua fase, dê o melhor com as condições que você tem.
Quem fala muito isso, inclusive, é Clóvis de Barros. Não sei se vocês conhecem. Você precisa dar o melhor que você tem naquele momento. E a partir daí você vai subindo degrau por degrau. Perfeito. É então isso aí. valeu a pena, né? E vale a pena, né? E vai valer. E vai valer. Bom, pessoal, então vamos encerrar hoje o nosso Estúdio Cast, né, com essa energia boa, esse astral maravilhoso, né? A gente pode ficar aqui mais horas conversando, né? Mas a gente tem um limite. Vamos desligar e todo mundo vamos estudar, né? É isso, motivar o estudo. O estudo é sempre importante. É o estudo que leva à construção, é o estudo que leva ao sucesso, né? Às vezes a gente desvirtua um pouco, mas realmente a base nossa é o ensino, né? A base de pessoas consolidadas, né, é através do ensino. Então, vamos, né, levar essa mensagem tão positiva para frente, né? Espero que esse conteúdo tenha inspirado você que está estudando para concurso, que quer um direcionamento aí na carreira, não sabe bem para onde ir. Eu acho que esse papo foi muito bacana, muito esclarecedor, né? E para quem está buscando aí novos ou no caminho, né, de um concurso público. Então, agradecer a presença da Érica e do William de estar aqui com a gente no Estúdio Cast. E se você curte o nosso podcast, você gosta do nosso conteúdo, curta lá, segue as nossas redes, TikTok, Instagram, né, e que a gente está sempre ativa e sempre com novidades, curso de especialização, atualização, capacitação, aperfeiçoamento, tudo para você que quer estudar, a gente está aqui para isso, né? É isso aí. Obrigada, pessoal. Então, a gente se vê em breve. Até o próximo episódio.